que Deus vê quando olha para você, como identidade única. Tá? Então diz assim o Salmo 139, Senhor, Tu me sondastes e me conheces, Tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conheces, Tu me cercastes em volta e puseste sobre mim a Tua mão, tal ciência é para mim maravilhosíssima, não tão alta que não posso atingir. Versículo 7. Para onde irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva e se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste os meus rins, entristeceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei de um modo terrível. Tão maravilhoso fui formado, maravilhosas são as suas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Versículo 15, os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formada, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as somas deles. Se as contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim os homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti, os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não aborreço eu ao Senhor aqueles que te aborrecem, e não me aflijo por causa dos que levantam contra ti? Aborreço-os com ódio completo, tenho-os por inimigos. Versículo 23, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Aleluia! Que salmo maravilhoso, como tem sido abençoador, irmãos. Esse período também tem sido um tempo assim muito gostoso. Deus tem dado essa direção para as nossas vidas. Nós já estamos mais de 2 anos aqui às quartas-feiras falando no livro de Salmos. E quando a gente ia virar a página, aconteceu esse confinamento, e foi no momento oportuno. E temos recebido de pessoas o quanto eles têm sido abençoados nesses devocionais, que têm recebido, mesmo com a sua família, no compartilhar. Então, nessa noite, eu quero ver isso, o que Deus vê quando te vê, quando olha para você. Porque o salmista não diz assim, Deus, sonda o outro, ele diz, sonda-me, ó Deus, olha para dentro de mim. Ele faz um convite para o Senhor. Então, o que eu quero ver com vocês? As maiores lutas do ser humano, queridos, estão na sua mente. Nós lutamos com a nossa mente, é por isso que nós temos que ter a mente de Cristo. A mente é a sede dos grandes conflitos, é a sede. O interessante é que nesses conflitos nós ficamos pensando que eles vão atingir os outros, e na verdade só atinge a nós mesmos. Quando você fica nesse conflito todo, dessa psique que nós temos muitas vezes, então é a sede das nossas emoções, é a sede dos nossos grandes conflitos, Às vezes nós ficamos nesse ínterim aí, nesse ato, desse conflito com a nossa mente. Por isso que o salmista, ele convida Deus para fazer essa análise na vida dele. Senhor, me analisa. Eu vou deitar no teu divã, e o Senhor vai olhar para dentro de mim. Então, por que, queridos? O autoconhecimento, algumas vezes pode ser destrutivo. Muito destrutivo. Por quê? Porque às vezes eu tenho essa mania de me preocupar com a minha reputação. Porque existe uma diferença entre reputação e integridade. Reputação é o que os outros pensam de mim. E as pessoas hoje estão mais preocupadas com a reputação do que com a integridade. Então esse autoconhecimento às vezes nos leva muito mais preocupado com a reputação. Não é que a reputação é boa, ela é boa. Mas a maior preocupação minha não tem que ser com a reputação, tem que ser com a minha integridade. Porque reputação é o que os outros pensam de mim. Integridade é o que Deus pensa de mim. E o que eu penso de mim mesmo. Então há um grande
Uma grande diferença nisso aí. Então hoje as pessoas se preocupam muito com a reputação delas e muito pouco com a integridade. Então é uma linha muito tênue isso, quando eu vou para esse autoconhecimento que ele pode ser destrutivo, né? Então se eu abrir para Deus que conhece a minha integridade, dizer assim, o Senhor me conhece, o Senhor me sonda, eu não consigo esconder de ninguém, o Senhor sabe como eu sou, né? Sozinho, quando eu estou sozinho, quando ninguém me vê, quais são as minhas atitudes, como é que é meu comportamento, como é que é meu dia a dia, como é que é meu falar. Então, que nessa noite, eu e você possamos convidar ao Senhor para sondar a minha integridade. A minha maior preocupação tem que ser com a minha integridade. É o que Deus pensa de mim. Qual é o meu relacionamento com Deus? Porque a gente fica tão preocupado com os outros. Outro dia alguém falou, você sabe que fulano está falando de você? Eu falei, quem é fulano? É fulano de tal. Eu falei, não vou falar aqui o que eu falei, tá? Para você. Você vai se escandalizar. Mas, meu amigo, é o que Deus pensa de mim. É isso. Então, esse autoconhecimento, às vezes ele é perigoso, porque a gente vai muito para o lado da reputação e nos esquecemos de Deus olhar para dentro da gente e ver realmente o que está dentro de nós. É por isso que o Salmo 1, ele já começa dizendo o seguinte, sonda-me, ó Deus. É um convite, Deus não invade nada, queridos. Se você não pedir para Deus te sondar, Ele não vai invadir, Ele não vai vir com o pé na porta. Ele pede para o Senhor, Senhor, sonda o meu coração. É um convite, Ele convida o Senhor, Senhor, tu tens me examinado. Aqui é muito mais do que sondar, é examinar. Ele usa a expressão aqui, perscuta, né? Quer dizer, vai no meu íntimo, algo cirúrgico, algo bem preciso. Hoje nós vemos que as cirurgias feitas por robôs, porque o médico pode tremer, ele não pode ter uma cisão perfeita, e o robô, ele vai perfeitamente, vai no mínimo detalhe, nos milímetros. Então o que Davi está dizendo é o seguinte, Senhor, sonda o meu coração, vê o que está dentro de mim. Independente do que o outro está falando, do que o outro pensa de mim, eu quero que o Senhor sonda, vem com a sonda, vem com a câmera, introduz dentro de mim, me mostra aqui, aqui na minha tela, no meu touch aqui, mostra para mim o que está dentro do meu coração. Quer dizer, pedir para o Senhor te sondar, olhar o que está dentro de você, que ninguém vê. A gente esconde muitas coisas, queridos. A gente deixa as pessoas pensar, mas o que está dentro do meu coração? Os fariseus tinham muito disso, né? E eles tinham aquelas coisas que Jesus vai na casa de Simão, o Simão lá, esqueci. Simão leproso, ex-leproso, que ele não era mais leproso, né? Ele tinha sarado da lepra, senão Jesus as pessoas não estariam na casa dele. E ele fala assim, se ele soubesse que essa mulher aí era uma prostituta, ele não estaria fazendo isso. E Jesus sabe, conhece, Deus conhece o meu coração. Ele disse, irmão, se eu vim aqui na sua casa, você não me beijou, você não lavou os meus pés, você não me tratou, essa mulher está lavando os meus pés com as lágrimas dele, porque Deus nos conhece, Ele sonda o meu coração. Então nessa noite, convida o Senhor para sondar o seu coração. Eu sei que é difícil, a gente não quer que isso venha à tona, não quer que essa luz do Espírito Santo mostre o que está dentro do meu coração, porque às vezes quando Deus nos confronta, a gente fica até envergonhado, irmãos. Você fica vermelho na hora e fala, puxa vida, eu pensei isso da pessoa. Foi muito legal essa semana, a gente foi fazer uma visita, e foi muito legal, assim, muito bacana. A gente não tinha ido antes, né, porque a pessoa estava em convalescência, e a gente preferiu esperar. Não que ele estava com Covid-19, nada disso. Quando nós chegamos lá, você fica naquela, né, você vai, abraça ou não abraça? A pessoa pega na sua mão ou não pega na sua mão? Você usa máscara ou não usa máscara? Né? A primeira coisa que eu falo, estamos sem máscara, tem algum problema? A máscara está aqui no bolso, se tiver algum problema a gente coloca a máscara. Não tem problema nenhum. Aí a gente entrou, abraçou e tal, aquele negócio todo. Aí quando nós estávamos no finalzinho, já orando para ir embora, a pessoa falou assim, eu quero pedir perdão para vocês. Por quê? Eu achei que vocês não vieram aqui antes visitar meu marido, né? Porque vocês estavam com medo de pegar o Covid-19, embora a gente falou que não estava, mas as pessoas estavam muito com receio. Eu falei, não, de forma nenhuma. Mas se ela não fala aquilo para a gente não ia saber. É um segredo dela, você concorda ou não? Algo dela, que com certeza ela comentou, ela nem falou com o marido, ficou no coração dela, poxa vida, ele é tanto amigo do meu marido, não veio aqui ainda, está com medo, e aquele negócio todo. Com certeza ficou isso, mas quando Deus sonda o nosso coração, irmãos, Ele vê o que tem lá dentro. E aí você não tem vergonha de falar, de trazer isso à tona. Então que nessa noite, eu e você, o que Deus vê quando te vê. Olha que coisa interessante, Deus conhece o meu cotidiano, o meu dia a dia, Deus conhece isso, Deus sabe a hora que você levanta.
Deus sabe a hora que você vai tomar banho. Deus sabe a hora que você vai comer, que você vai trabalhar, vai escovar os dentes. Sabe aquele dia que você sai apressado e não escova o dente? Aí alguém fala, bom dia, você fala, bom dia, você não quer nem abrir a boca assim, você fica, bom dia, com aquele mau hálito, aquele bafo de onda. Já aconteceu isso com você ou não? Só comigo. Com você não acontece isso. Né? Você sai correndo, Deus conhece o meu cotidiano. Ele sabe o meu dia a dia, as coisas pequenas. Deus conhece, sabe tudo o que eu faço, mesmo as coisas mais simples, as coisas mais simples, mais cotidiana, a hora que você senta, a hora que você levanta, Deus sabe tudo isso, Ele conhece o meu cotidiano, a minha rotina. Isso é maravilhoso. Né? Se você toma banho, se você não toma banho, se você troca cueca, não troca cueca, enfim, o que você faz, Deus sabe tudo. Né? Deus sabe o meu cotidiano. Terceira coisa, nesse salmo, está no versículo 4, Deus sabe a estrutura do meu pensamento. Olha o que diz, antes mesmo que a palavra chegasse à minha língua, antes de eu formular uma questão, de eu formular uma pergunta, de eu formular um questionamento, Ele sabe a estrutura. Estou estruturando o meu pensamento aqui para ter uma palavra, para ter uma réplica, uma tréplica, né, para falar alguma coisa. Deus conhece a estrutura do meu pensamento. Por isso que Ele diz, Senhor, no finalzinho Ele vai dizer, Senhor, os meus pensamentos, a minha malignidade, as minhas mazelas, aquilo que eu penso mal do meu irmão, né, do chefe, do meu vizinho, do cunhado, da sogra, né, da sogra não pode, mas é o que você pensa, cara. Deus sabe, Ele sabe a estrutura do meu pensamento. Quer dizer, antes de você pensar, formular, Deus sabe. E Davi vai tendo esse conhecimento de Deus. Né? Como é que eu posso fugir desse Deus que me conhece, que me sonda, que mesmo antes da palavra sair na minha boca, antes de eu verbalizar, por mais que eu não verbalize, Deus sabe o que está dentro do meu coração, dentro da minha mente, do meu intelecto, do meu cérebro. Deus sabe tudo isso aí. Deixa a gente meio maluco quando você começa a pensar dessa forma. Mas essa é a estrutura de pensamentos que eu tenho, que você tem, que Deus sabe. Por isso que o salmista diz, o que Deus vê quando, por isso que eu estou dizendo, o que Deus vê quando Ele te vê. Né? Olha que coisa interessante o versículo de número 5. Deus conhece as conjecturas da nossa vida. Todas as conjecturas, tudo aquilo que vem, às vezes para te cercar, né, para te fazer mal, como o Geraldo testemunhou aqui. Deus protege a minha volta, a tua mão está sobre mim, essa proteção de Deus que às vezes você não vê, é um livramento, às vezes no trânsito, na empresa, mas aquele dia que você acordou atrasado, você está até xingando, o cara te fechou, você acordou atrasado, e você não sabe dessas conjecturas da vida que você não consegue perceber, não consegue ver, mas é a provisão de Deus, é a proteção do Senhor, é o cuidado de Deus com a sua vida. Quer dizer, as conjecturas que você não consegue perceber ao seu redor do seu dia a dia, a esse cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Proteges-me a minha vida, a tua mão está sobre mim, essa proteção do Senhor. Eu tenho tentado me policiar ao máximo com relação a isso aí. Às vezes você está parado no trânsito, o cara não andou, justamente o cara demorou para andar, aí o farol fechou, você fica parado, aí você fica nervoso, aí aquele momento você fala, opa, Deus sabe o que Ele faz. Calma lá, baixa a adrenalina, fica mais calmo. Eu fui à feira ontem, aí eu pego o elevador, aperto lá o 11º, eu moro no 11º, apertava lá o 11º e o negócio não funcionava. Eu falei, agora vou ter que parar no 12, mas como que eu vou descer com o carrinho pro 11, com o carrinho cheio de coisa? Aí apertei o 12, ele parou no 12. Eu falei, agora no 12 não vai dar para descer com o carrinho. Se fosse para subida, tudo bem, vai ter que descer. Eu tinha parado no 10, pelo menos eu ia subindo, né? Aí eu falei, não, vou apertar de novo. Fiquei esperando. Aí você começa a ficar com a adrenalina, nervoso. Nem falei isso para a Lília. Aí apertei o elevador, veio. Aí ao invés dele parar, ele desceu para o térreo de novo, lá para o -2. Eu falei, nossa, isso já era meio-dia, com fome, né? Aí parei um pouco, falei, opa, deixa a adrenalina baixar. Tinha um monte de coisa para fazer ainda do serviço, um monte de coisa para acumulando para fazer. Aí apertei, aí fui no outro elevador, eu falei, agora eu vou parar no 11. Deus conhece as conjecturas, Ele sabe. Não era para eu parar no 11, era para parar no 12, depois voltar para o -2, e depois pegar de novo. Deus conhece as conjecturas da nossa história de vida. Versículo número 6. Deus tem um conhecimento além da nossa percepção. Aquilo que você não tem percepção, Deus tem esse conhecimento muito além. Olha o que diz, tal conhecimento é maravilhoso demais
és para mim, elevado é e não posso atingir. Deus conhece, né, além da minha percepção. Às vezes a nossa percepção ela falha. Você tem um insight, tem uma percepção, opa, alguma coisa está aqui. Não, Deus vai muito além da minha percepção. E a nossa percepção ela falha e falha demais. Samuel vai na casa de Jessé e a percepção dele é que Eliabe seria o rei. Essa era a percepção dele. Esse é o rei. Alto, bonito, forte. Esse é o cara para ser rei. A percepção seria essa. Samuel seria essa. Esse é o homem para ser o rei de Israel. Então, Deus tem o conhecimento além da minha percepção, muito além. Né? E eu preciso confiar nesse Deus que conhece, que sabe em relação a isso. Sexta coisa, aqui no versículo 13. Ele nos vê na textura essencial do nosso ser. Quer dizer, no embrião, né? Deus nos conhece. Tu me fizeste, Senhor, toda a estrutura do meu ser foi formado mesmo no seio da minha mãe. Quer dizer, lá quando houve a junção do óvulo com o embrião ali, com o espermatozoide, naquela junção Deus me viu ali, me conhece, sabe, conhece toda a estrutura do meu ser. Né, como é que seria o meu biotipo, a cor dos meus olhos, a minha pele, né, Deus sabe de tudo isso. Davi Deus sabe, conhece a estrutura, lá no ventre da minha mãe, Ele sabia a forma que eu ia nascer, que eu não ia ser como Eliabe, não ia ser como meu irmão Samar, eu seria totalmente diferente, né? Ele tem todo esse conhecimento, Deus sabe, nos vê na textura essencial do meu ser, Ele me conhece. Isso é maravilhoso, e às vezes meio atemorizador também, né? Mas Ele sabe a minha textura. Oitava coisa aqui, sétima, né? Tem presciência da nossa história. Deus tem a presciência, Ele sabe o futuro no presente. Deus sabe isso, Ele tem a presciência. No teu livro tudo ia sendo registrado. Agora à tarde eu estava falando com a Lília, né? Nós estávamos em casa, eu falei, poxa vida, a vida passou muito rápido. Falei para ela, né? Parece que foi ontem. Eu estava tomando banho pensando, poxa, ano que vem vai fazer 35 anos que eu estou nessa batida do reino de Deus. Desde os meus 20 anos, desde 86 eu entrei de cabeça nisso. 35 anos e parece que foi ontem. Deus me trouxe à tona, né? A Copa de 86 na Itália, nós evangelizando aqui no Jardim Campanário, ali no Vermelhão, ali ele tinha poucas casas. Eu tinha 20 anos. Nessa batida, Deus tem a presciência da nossa história, Ele escreve a nossa história. Né? Deus escreve isso. Então, está registrado. Aquilo que eu tenho falado, hoje eu coloquei no meu status, né? Trabalhe no reino de Deus com a certeza que um dia você vai ouvir, servo bom e fiel. Esta é a sua recompensa. Está registrado, irmãos. Talvez ninguém reconheça o que você faz, talvez você tenha trabalhado no reino de Deus, você tenha feito coisas, não tem problema, Deus registrou, está lá. E isso aqui nos dá esse conforto, a nossa recompensa vem do Senhor. Você fala, poxa vida, eu trabalhei tanto na igreja fulano de tal, trabalhei tanto aqui, as pessoas não veem, não reconhecem, fique tranquilo. Está registrado, a sua história, Deus tem a presciência dela, está registrado, e isso ninguém apaga, isso ninguém tira. Então trabalhe no reino de Deus, se envolva na obra do Senhor, vale a pena trabalhar para o Senhor, vale a pena dar a sua vida no reino de Deus, vale a pena. Então Deus tem a presciência da nossa história, né? No teu livro tudo ia sendo registrado, item por item. Deus sabia, Deus vem conduzindo, Deus vem registrando. Aí você fala, poxa vida, agora eu entendo isso, agora eu sei porque isso aconteceu, agora eu sei porque aquilo não aconteceu, e isso é maravilhoso. Eu estava lembrando hoje de manhã, né? Eu fui correr e estava lembrando disso, né? Quando eu estava no seminário, naquela época a gente falava seminário, né? Hoje é escola teológica. E eu trabalhava aqui na Coldex, ia direto para a escola teológica, para o seminário. E o reitor era o pastor Reginaldo Hoover, né, um canadense, e a Melry, é homem de Deus mesmo, né,
né, que deu o seu coração no Brasil para ser um dos pioneiros, né, na escola teológica. E eu estava lembrando disso, né, as dificuldades e tudo, de sair do serviço, ir para o seminário. E naquele tempo havia um estigma muito grande dentro da igreja evangélica, né, de você fazer escola teológica. Você era estigmatizado, né, você não era bem visto. Os olhos da igreja não era bem visto, né, você não era bem visto diante das pessoas. E aí quando você vê isso sendo registrado ao longo do tempo, né, sendo registrado. Eu fiquei assim pensando hoje de manhã sobre isso. Eu tinha meus 23 anos, pastorei uma igreja com uns 40 dias, né, uma das igrejas, eu e o pastor João de Oliveira, e eu me lembro que o pastor presidente falou assim, não, eu quero que você seja pastor, né, que você pastoreie a igreja. Eu falei, não, pastor, eu estou agora no seminário, e aquilo também foi visto assim com um mau olhar, né, poxa vida, por que ele está... E aí eu louvo a Deus, porque Deus vai escrevendo a sua história. E hoje eu olho para trás e foi a melhor coisa que eu fiz, não estava preparado, não era o tempo certo, não era o tempo oportuno, né? Eu tinha que passar por todas essas fases. Então você vai entendendo a história, Deus vai escrevendo a sua história, né? Deus não atrasa, Deus chega no momento certo, né? Ele é o Deus que conhece a minha história, Ele é o Deus que conhece o meu tempo, e aí eu preciso entender isso, saber, Senhor, vai escrevendo a minha história, vai escrevendo. Ah, então, no teu livro, tudo está sendo registrado. Então, sabe, meu irmão, sabe a minha irmã, que Deus tem registrado o que você tem feito, que você tem trabalhado no reino de Deus, a sua vida, a sua história, os seus momentos, como mãe, como esposa, você como pai, como marido. Deus tem registrado isso ao longo do tempo na sua vida. A oitava coisa que o salmista fala aqui no Salmo 139, sabe que tipo de relação temos com personalidades malignas? Isso aqui é muito forte. Olha o que ele diz, Senhor, bem vês como aborreço esses que odeiam e como sofro por causa dessa gente que se levanta contra ti. Ele tem uma posição dura em relação a personalidades malignas. Eu vou trazer isso num contexto nosso agora. Quais têm sido os influenciadores da sua vida? Quem você tem seguido na internet? Quem você tem seguido no Instagram? Quem são os seus ícones? Ele diz, eu aborreço personalidades malignas. Eu tenho visto pessoas assim, eu sigo fulano de tal, mas esse fulano de tal é favorável ao aborto, irmão. Como é que você pode bater palma para um cara desse? Eu sigo fulano de tal, ele é uma bênção, mas ele é favorável ao divórcio. Alguma coisa não dá liga, alguma coisa está errada. Eu sigo fulano de tal e ele é totalmente favorável ao empoderamento da mulher. Alguma coisa está errada. Eu tenho falado aqui, irmãos, se eu acreditasse em reencarnação, eu queria nascer mulher na próxima. Porque vida de mulher é mais fácil do que a do homem. E eu provo para você biblicamente que é. Não no trabalho, mas na responsabilidade e no que vai ser cobrado dele. O que tem acontecido hoje é que muitos homens não têm tomado a posição que ele tem que tomar. Porque o buraco é mais embaixo. E aí eu tenho visto pessoas defendendo esse tipo de coisa, aplaudindo esse tipo de pessoas, que ferem totalmente o princípio da palavra de Deus, personalidades malignas, totalmente malignas. E Deus estabeleceu isso de uma forma muito clara. E eu tenho visto isso, pessoas, não tem problema nenhum, não, tem problema sim. E aqui Davi dizendo, Senhor, bens vê como aborreço esses que te odeiam. Como é que eu posso, irmãos, caminhar junto com uma pessoa que é favorável ao aborto? Favorável ao divórcio, alguma coisa está errada. Eu tenho visto cristãos, né, que não tem problema sim. E muitos problemas. E aí Davi dizendo, Senhor, eu não posso ter relações com personalidades malignas, eu não posso caminhar junto com essas pessoas. Então qual é a minha relação, irmãos? Qual é a minha relação? Então a gente precisa rever isso, e Davi tem isso muito claro aqui no versículo 21. Eu sou contra isso, Senhor, eu estou do seu lado, e o Senhor vai julgar o perverso. Vai julgar o perverso. Então a gente precisa, né, se posicionar. Quais são as pessoas que têm me influenciado? Quem são as pessoas que têm exercido influência, né, na minha vida cotidiana, no meu dia a dia? Eu preciso rever isso. Então, Senhor, sonda o meu coração. Sonda.
sonda o meu coração e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Que nesta noite você possa ter essa percepção e dizer para o Senhor sondar, ver o que está dentro de mim. O que Deus vê quando me vê. Não é quando vê o outro, é quando me vê. Quando olha para dentro de mim, olha para dentro das minhas entranhas, do meu pensamento, que eu nem formulei ainda, mas Ele consegue olhar lá dentro. Então que nesta noite, eu e você, nós possamos romper, haver uma ruptura, né, desse tipo de coisa. Eu não posso ter relação, né, com personalidades malignas, pessoas que defendem, que é totalmente contra a palavra de Deus, que ferem princípios que você não muda, são imutáveis. Tem coisa que você não negocia, irmão, são inegociáveis, totalmente negociáveis. Eu me lembro que eu estava no seminário e tinha isso, tem coisa que é secundária. Eu me lembro que eu tinha os presbiterianos, não, o batismo é por imersão. Eu dizia, não, o batismo é por imersão, é coisa secundária. O importante é que ele foi batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não, nós não cremos nos dons espirituais. Nós cremos nos dons espirituais. Não, vocês valorizam mais os dons do que o fruto do Espírito. São coisas secundárias. Agora tem coisas que são primárias, que você não negocia. Não tem como negociar. E eu não posso, de forma nenhuma, né, ir para uma relação, né, com personalidades malignas. Eu não posso. Quem são as pessoas que têm me influenciado? Voltando aqui, né, da minha época de seminário, de uns 15 anos para cá, pastores que eu caminhei junto, que eu ouvi bastante, que eu sentei para ouvir e hoje tomaram outro caminho. Não caminho junto, meu irmão. Estou fora. Você me abençoou lá atrás, agora não. Se você feriu um princípio da palavra de Deus. E aí, um dos pastores que eu admirava bastante, uma oração. Deus não está preocupado com a sua oração. Olha o que um pastor falou. Deus não está preocupado com a sua oração. Para mim, tanto faz. Deus já sabe o que você vai falar, então você não precisa orar. Opa, isso aí não vai me influenciar. Eu viro a página. Entendeu? Porque eu vou no que está na palavra de Deus. Sabe por quê, queridos? Santidade significa viver abertamente diante de Deus. A santidade de Deus não é apenas uma questão para os inimigos de Deus, não. É também uma questão permanente para os seus amigos, permanente. Nesta oração, Davi pede 3 coisas para Deus. Nós vamos ver agora, finalizando o Salmo 139. Porque tem essa impressão de santidade, né, uma questão só para os inimigos, não. É para uma questão permanente para os seus amigos. Para os seus amigos. Quando Deus estabelece, né, o sacerdócio, até então nós vamos ver na Bíblia que o primeiro sacerdote que surge, né, é Melquisedeque. Depois a gente vê Abraão sacrificando, a gente vê os patriarcas sacrificando. Mas quando entra no livro de Êxodo, que Deus estabelece o sacerdócio, diz vai ser da tribo de Levi, começa em Arão, né, e aí você vai lendo ali no livro de Êxodo, e quem acompanhou o nosso Facebook, nosso Instagram aí da semana, sobre o tabernáculo, não é isso? A estrutura do tabernáculo, depois sobre o sacerdote, as roupas, aquela questão toda. Uma das coisas que o sumo sacerdote tinha que ter na sua mitra, aqui na sua testa, tinha que ter uma lâmina de ouro escrito, santidade ao Senhor. E todas as pessoas que estavam ali naquele cerimonial, ele olhava para o sumo sacerdote e ali tinha santidade ao Senhor. Então, primeira coisa que Davi, na sua oração, ele fala, sonda-me, quer dizer, expõe a minha alma, desnuda o que está escondido, aquilo que eu não consigo ver. A palavra sonda aí, irmãos, no original hebraico, significa explorar, examinar, intimamente, descobrir, cavar profundamente. Mas por que Davi pede para Deus para examinar a sua vida? Quando a gente fala sondar, é algo assim que para mais, como assim? Não, é ir no íntimo mesmo. Por que ele pede para Deus prescrutar cada detalhe da sua vida? Davi pede para Deus para sondá-lo, não porque Deus não soubesse das áreas e desejos escondidos em seu coração. Não, Deus sabia quais eram as áreas escondidas no coração de Davi. Mas por que ele faz isso? Davi pede para Deus para cavar profundamente a sua alma, para que todas as raízes da perversidade viessem à tona, para que ele mesmo pudesse tomar conhecimento e tratar assim, caminhar com Deus. Ele desejava viver de maneira agradável aos olhos do Senhor. Ele sabia, lógico, quando Deus vai ter com Adão. Adão, onde você está? Lá em Gênesis capítulo 3. Parece que Deus está brincando de esconde-esconde. Será que Deus não sabia onde Adão estava? Lógico que sabia, mas Deus queria uma resposta.
de Adão. A mesma coisa aqui, Davi sabe que Deus conhece, mas ele diz: Senhor, cava na profundidade, aquilo que está escondido, a minha perversidade, a minha malignidade, que às vezes está escondido no meu coração. Segunda coisa, na oração de Davi, ele diz: conhece o meu coração. Senhor, o Senhor conhece o meu coração. Enganoso é o coração da gente, já dizia o profeta. Enganoso é o meu coração. Senhor, Tu conheces o meu coração. E esse conhecer de Deus, queridos, ele é de forma tridimensional. O conhecimento que Deus tem de nós nos leva a essa cura tridimensional: corpo, alma e espírito. Quando esse conhecimento de Deus, ele atinge a gente na sua totalidade. É tridimensional. O nosso corpo, a nossa mente, onde estão as nossas emoções, e o nosso espírito também Deus conhece. Às vezes nós estamos com o nosso espírito afligido, inquieto. Então, esse conhecimento que Deus quer nos levar, essa cura tridimensional, né? Um corpo sadio, um corpo animado, né? Às vezes nós estamos com desânimo, né? Renova o nosso ânimo, dá aquele up, né? É interessante quando você está correndo, você faz uma corrida muito longa, e aí vai faltando açúcar. E quem corre sabe disso, tem que ter lá uma rapadura, é inacreditável. Quando entra como é que chama? A glicose, né? É inacreditável. E é isso aqui que Davi está querendo dizer: Senhor, vê o meu corpo, né? Vê a minha alma, vê o meu espírito. E o terceiro pedido de Davi nessa oração aqui: prova e conhece os meus pensamentos. E eu achei isso aqui interessante, irmãos. Depois de ele pedir para Deus cavar profundamente a sua vida, Davi pede ao Senhor para prová-lo. E a palavra provar aqui no original hebraico significa fundir, refinar. É como você pegar a prata, o ouro, o ferro e levar ao fogo, se necessário. Ele diz: prova, refina. Né? Olha, é algo difícil de pedir para Deus, porém Davi jamais convidaria Deus para fazer isso se ele não soubesse que Deus o amava. Ele só pede isso porque sabe que Deus o ama. Prova aí. Senhor, prova e conhece os meus pensamentos. Sabe aquele pensamento que você tem do chefe? Do pastor, não. Se tiver esse pensamento do pastor, você vai para o inferno. É brincadeira, né? Mas você tem esse pensamento aí. E a gente tem isso. Deixa eu contar uma historinha para vocês aqui. Eu sei que vocês não fazem isso, né? Mas tem um irmão da nossa igreja aqui. E aí foi muito engraçado isso. Deus é tremendo isso. Deus faz uns negócios com a gente que até a gente duvida. E eu vi o celular do irmão, última geração, né? Fiquei pensando assim, falei: caramba, o irmão disse que está passando uma necessidade tremenda e está com um celular desse. Pensei comigo, né? Não falei para ele. Aí ele chegou para mim e falou: pastor, olha que bênção. A minha tia me deu esse celular. E eu fiquei com aquela cara de pastel. Falei: ainda bem que ele não sabe que eu pensei isso. Agora ele está sabendo. Você está entendendo, irmãos? Deus prova e conhece os meus pensamentos. E Davi é um negócio meio maluco, que ele fala: Deus, faz isso comigo. Mas por que ele pede para Deus fazer isso? Não para envergonhá-lo, não para expor ele, não para ridicularizá-lo, pelo contrário, porque ele sabe que Deus o ama. Deus sabe que o ama. Existe alguém que conhece mais sobre as minhas falhas e meus pecados do que qualquer pessoa do mundo. E ainda mesmo, ao mesmo tempo, consegue caminhar ao meu lado. Você pode pensar que conhece a minha vida, mas a minha vida você não conhece. Quem conhece mais a minha vida é a Lília, está há 32 anos comigo, né? Ela conhece boa parte dos meus defeitos, e depois de 32 anos juntos, conhece muito bem isso. Ela poderia escrever um livro sobre as minhas falhas. Eu espero que ela não faça, tá certo? Não faz isso. Depois que eu morrer, pode fazer, mas antes, né, que ela não faça das minhas falhas, dos meus defeitos, né? Tem um montão de coisa que eu tenho. E ela conhece, está há 32 anos comigo, então sabe
do meu mau humor, daquilo que eu gosto, daquilo que eu não gosto, do meu jeito. É recíproco. Né? E mesmo assim, ela me ama. E esse é uma das grandes bênçãos do casamento. Essa é uma das grandes bênçãos do casamento. É que você suporta o outro em amor. O amor faz isso. Faz com que você suporte. Então, mas eu jamais teria coragem de pedir para alguém para vasculhar a minha vida se essa pessoa não me amasse. Então, você percebe que você não está no meio de pessoas que te amam, você fica resguardado, você fica receoso, você fica com medo de ser você. Né? Mas quando você é amado, você não tem esse medo, e é isso que Davi faz. Davi pede para Deus para provar a sua vida, porque ele sabia que Deus o amava incondicionalmente. Deus vê cada detalhe da nossa vida e ainda nos ama. Ele conhece o nosso sucesso, conhece os nossos fracassos, ele conhece as nossas forças, as nossas fraquezas, mas nunca retém o seu amor. Quando ele olha para a nossa vida, é o olhar de um Pai amoroso e gracioso. Aleluia, aleluia. Assim, a honestidade da vida deve servir de exemplo para mim e para você. Muitas vezes relutamos em pedir para Deus sondar o nosso coração, mas não hesitamos em julgar o coração dos outros. Né? Deus não olha para mim não, olha para o outro, julga o coração dele. Somente Deus tem essa prerrogativa. E eu quero estar encerrando com vocês. Olha só, ó Senhor, coloque-me sob investigação divina. Será que a gente pode fazer isso nessa noite? É duro, hein? Deus, coloque-me sob investigação divina. Faz uma CPI na minha vida. Vasculha a minha vida. De trás para frente, de frente para trás. Manda a Polícia Federal do céu. Manda os querubins, os serafins, o arcanjo. Manda lá a hoste celestial para vasculhar a minha vida. Já pensou? Ó Senhor, me coloque sob uma investigação divina. E nós conhecemos isso muito bem, né, queridos? Você já reparou que nós temos vivido aí a Lava Jato, agora muita coisa acontecendo. Como é que funciona a investigação? Vários policiais vão até a sede da empresa, na casa da pessoa, pega o computador, pega os telefones, né, grampeia, vai olhar o que está dentro, cadernetas bancárias, e-mails, e o acusado fica ali torcendo para que não acontece nada. Tomara que não descubra nada, aquele negócio todo. Alguém colocou o vídeo nessa semana, não sei se foi no grupo de homens, o tiozinho está com o celular dele lá assim, né, na mão, perto da churrasqueira, né? Aí a mulher fala assim, meu bem, sabe que fulano de tal, ela conseguiu baixar na nuvem, né, todos os e-mails, todo o celular dele, ele jogou o celular dele dentro da churrasqueira, com medo, né? Então, imagine você... Eu vi esse vídeo em algum lugar, ou foi no PAN, ou foi no coisa, não foi? Foi no grupo dos homens, né? Quem é essa nuvem aí? Ele jogou o celular dele lá dentro da churrasqueira. Mas, essa questão, né, de você falar, estou sob investigação, pode vasculhar a minha vida, Senhor. Né? Olha o que está dentro de mim. Né? Davi não fica receoso com relação a isso, ele pede. Por isso que ele pede, ele diz, Senhor, sonda o meu coração, sonda a minha mente, sonda os meus pensamentos, né? Vai no sótão, vai no porão da minha alma, vê se tem alguma coisa que tem impedido esse relacionamento contigo, porque Deus conhece você, Deus me conhece, a gente não consegue esconder do Senhor, né? Pelo contrário, Ele está dizendo isso porque sabe que Deus o conhece, sabe que não pode esconder nada do Altíssimo. Queridos, Deus é tridimensional, né? Pois se manifesta como Pai, Ele se manifesta como Filho, e Ele se manifesta como o Espírito Santo. Ele é onisciente, onipresente e é onipotente. Ele é esse Deus tridimensional, que você não consegue esconder dele. Então eu quero estar encerrando nessa noite. O que Deus vê quando te vê? Essa é a pergunta que eu estou fazendo para mim aqui nessa noite, e eu quero que você faça para você. Como está a sua vida? Quando o Senhor Jesus olha para a sua vida, o que Ele vê? Não é olhar para o vizinho, olhar para você. Examine a sua alma.
Pare de brincar com o pecado. Não brinque. Não brinque, por mais escondido que seja. Não brinque com isso. A única atitude sensata a fazer é orar. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Você está disposto a fazer isso hoje? Eu quero orar com você. Aí na sua casa, aí na sua cozinha, aí na sua sala. A você que está aí, que depois vai ouvir essa mensagem gravada, a pergunta hoje é uma só. O que Deus vê quando te vê? Senhor, sonda o meu coração, os meus pensamentos. Guia-me, Senhor, pela vereda certa. Às vezes, a percepção que eu tenho de mim mesmo são coisas erradas, coisas que não agradam o Teu nome. Às vezes, Senhor, eu tenho feito parcerias com pessoas malignas, maldizentes, pessoas que não honram e louvam o Teu nome. E eu não posso, de forma nenhuma, seguir nessa parceria. Ó Deus, Tu és aquele que sonda o porão, os porões da minha alma. Tu és aquele, Senhor, que vai no sótão do meu espírito. Tu és aquele que conhece os meus pensamentos mais escondidos. Eu não tenho para onde fugir do Senhor. Se eu for no local mais profundo, ali o Senhor está. Então, nessa noite, eu convido ao Senhor. Convido mesmo. Traz à tona, traz a luz, traz a clareza. Ah, Senhor, a Tua palavra diz que o Teu Espírito Santo, Ele comunica com o meu espírito. Há uma comunicação. E às vezes a gente não dá ouvido a essa comunicação. Às vezes o Senhor quer trazer à luz aquilo que tem realmente ofuscado a voz do Teu Espírito Santo. Às vezes são sótãos do nosso coração que tem sido prejudicado. Mas nessa noite, nós queremos, Senhor, abrir o nosso coração. Nós queremos desnudar a nossa alma. E queremos ser abraçados pelo Senhor. Sentir o Teu afago. Saber que o Senhor nos ama, independente de qualquer coisa. O Senhor nos ama. Queremos fazer como Davi nessa noite. Convidar ao Senhor para nos sondar. Convidar ao Senhor para realmente sermos abraçados por Ti. Mesmo com as nossas falhas. Mesmo com as nossas mazelas. Ó Deus, nessa noite nós queremos sentir abraçados pelo Senhor. No nome de Jesus.